dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos de Contabilidade Geral. Câmbio. Estamos falando aqui na aula de Introdução à Contabilidade, neste dia 27 de setembro do ano de 2022. Eu estou diretamente aqui do estúdio 6. Eu, o Jackson, como meu diretor de imagens, o Joseni como prof. assistente, e vamos juntos aqui em mais uma aula para o curso técnico em secretariado. Beleza, minha gente? Eu tô aqui, Jackson, com a mão no bolso aqui, a canetinha, e eu achando um negócio aqui dentro do bolso. Meu Deus, será que é dinheiro? Aí eu puxei, é o brownie que eu comprei ontem e esqueci, ó. Comprei da Deni, da Deni e deixei o brownie aqui no bolso do jaleco. É o lanche, né? Brownie com café, que tal? Vamos adiante. Pode botar o slide todo aí na tela, Jackson. Olha aqui, Aldenora Lira. Bom dia, prof. Mediadora do curso técnico em secretariado da unidade escolar Paulo Ferraz, da terceira GRE. E aí a prof. Aldenora está colocando o nome dos alunos aqui. Oi, Cauã, Giovana, Bruna, Pablo, Rita, Robinho, Anderson e Alessandra. Bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos para mais esta aula de Fundamentos da Contabilidade Geral para a turma de secretariado. Eu estava dizendo aqui para a galera, prof. Aldenora, que não é que a disciplina de contabilidade, de Fundamentos de Contabilidade Geral, ela seja objeto de estudo direto do secretariado, mas ela é uma ciência, uma disciplina complementar e auxiliar que ajuda um profissional de secretariado no seu trabalho, já que toda empresa necessita de escrituração contábil. Ela necessita fazer os registros e controles dos seus atos e fatos contábeis. E aí a área de secretariado, essas informações chegam na mesa do secretário ou da secretária, para que sejam feitos os despachos desses arquivos para as áreas competentes, seja para tomada de decisão, ou seja para o escritório de contabilidade que estará fazendo a escrituração contábil da empresa. Ok? Então vamos adiante. Posso até dar um exemplo aqui para vocês. Pode voltar aqui para mim, Jackson. O que é que acontece? Eu sou conselheiro no Conselho Regional de Economia e a gente precisa fazer a contabilidade do Conselho de Economia, esses registros contábeis. Então, o que é que o Conselho faz? A gente contrata uma assessoria contábil, é um escritório que faz esses registros contábeis de tudo que acontece no Conselho. Entradas e saídas de dinheiro de caixa, as obrigações trabalhistas ou tributárias que o Conselho precisa ter, por exemplo. E aí a gente faz tudo isso, encaminha todas essas informações para a contabilidade. A contabilidade vai fazendo esses registros contábeis na forma de relatórios, né? Lá o escritório. Depois eles encaminham essa documentação para a gente. Né? A gente despacha todas as informações para o escritório. O escritório volta para a gente. Aí a gente tem uma comissão de tomada de contas, onde a gente vai fazer, é como se fosse um controle interno, uma auditoria. A gente vai olhar o relatório contábil, os registros e os comprovantes do que foi feito. E aí a gente vai olhando lá e vai avaliando. Aí a gente aprova as contas. Por quê? Porque essas informações a gente precisa mandar para Brasília, para o Conselho Federal de Economia. E adivinhem quem é que faz esse meio de campo todinho que eu estou dizendo para vocês? Adivinhem quem é que faz o meio de campo? Quem é que manda informação, recebe,
e manda de novo, e recebe, manda de novo, e recebe, e despacha. Quem é que faz todo esse meio de campo? As nossas secretárias que nós temos lá no Conselho Regional de Economia. Sacam? São elas que fazem isso. Tá bom? Então é fundamental o papel da secretaria dentro de uma organização em sinergia, em contato direto com a contabilidade. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Vamos adiante aqui. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos para frente. Vejam só, minha gente, a grande maioria das empresas, obviamente, a grande maioria visa resultados financeiros. Opa, perdão, deixa eu... Só um minuto, tá aqui. A grande maioria das empresas, a empresa visa resultados financeiros. Outras buscam resultados sociais. Ou é o foco. Outras já têm aqui um foco mais na expansão dos negócios, né? Pode acontecer. A Domingos Mourão está dizendo a tela sem imagem e som. Lá em Domingos Mourão, né? Já caiu 2 vezes. Ontem teve a mesma ocorrência. Domingos Mourão, se a tela e a imagem ainda estiverem escuras, o procedimento normal, tentem reiniciar, né, Jackson? E vejam se o sinal se restabelece. Ok, beleza. Opa, tem mais uma aluna aqui, é a Luísa. Luísa, oi, oi, oi. Lá de... A Luísa, muito bem, da escola Paulo Ferraz, da terceira GRE. Bacana. A Luísa está assistindo aula junto com o Cauã, com a Giovana, com a Bruna, com o Pablo, com a Rita, com o Robinho, com o Anderson e com a Alessandra. Beleza? Então vejam, minha gente, a contabilidade, ela é indispensável para que a empresa realize negócios, né? É indispensável, por isso que é extremamente regulamentada, né? O exercício profissional do contador, né? E a obrigação que a empresa tem, né, de ter um contador que faça os registros de todas as operações de natureza contábeis. Por exemplo, a empresa, um ponto de contato que a empresa tem no mercado é com os órgãos governamentais. Se a empresa, por exemplo, participa de contratos e licitações, né? Por exemplo, ela precisa fazer comunicações contábeis para participar de processos de licitações. O processo de licitação pode exigir a publicação a divulgação de dados financeiros da empresa dos últimos 3 anos, para saber se ela tem consistência de funcionamento, e aí a empresa empresas que têm mais tempo de mercado, de menos tempo, isso tudo pode influenciar. Vamos imaginar que a empresa queira captar grana no banco, para financiar seu capital de giro, aquisição de máquinas, de equipamentos. Ela precisa demonstrar a sua contabilidade para que os bancos possam estar avaliando, sabendo se a empresa tem saúde financeira para para captar aquela grana, né, para poder estar pegando esse recurso dos bancos e fazer os investimentos, as aplicações necessárias. Por exemplo, agora na pandemia, tiveram empresas, na pandemia, volta aqui para mim, Jackson, na pandemia teve fechamento parcial dos mercados, e aí muita empresa continuou tendo as mesmas obrigações, né, financeiras e tributárias, inclusive. Então, o governo federal disponibilizou algumas linhas de financiamento para que, com juros facilitados, para que as empresas pudessem captar e pudessem ajudar
a sua manutenção durante aquele período de mercado parcialmente fechado, que geram menos vendas e queda no faturamento. Detalhe, é que tinham empresas que financeiramente já estavam em dificuldades, já estavam devendo o fisco. E por essas dificuldades, elas estavam em situação de não estarem credenciadas para captar essa grana mais fácil. Então, teve muita empresa que quebrou, porque elas não estavam adequadas para financeiramente estarem solicitando linhas de crédito naquele momento de pandemia, porque ela já estava em dificuldades financeiras anteriormente à pandemia. Sacam? Tudo bem? É como se você quisesse pegar... não é sustentável, de repente, você ter um cartão de crédito se você não tem renda para pagar a fatura do cartão de crédito. Pode até acontecer, mas não é sustentável. Não é saudável financeiramente. Se você não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão, como assim você vai ter um cartão de crédito? Entendem? É similar a isso. Uma empresa que precisa captar grana no sistema bancário, ela precisa comprovar que tem as condições necessárias para gerar faturamento, cobrir seus custos operacionais, para que ela possa pagar o financiamento e, obviamente, gerar lucro para o seu empreendedor. Entendem? É o princípio básico da viabilidade econômica de um negócio. Entendem? E é por isso que precisa ser essa avaliação. Óbvio, não vai ser objeto de estudo nosso aqui, não é para vocês do secretariado. Mas na disciplina de finanças, por exemplo, a gente tem a disciplina de análise de crédito e cobrança. A empresa precisa definir critérios para que ela possa estar financiando a compra para os seus clientes ou para que ela esteja se credenciando para captar recursos no sistema financeiro. Volto a dizer, isso é objeto de estudo direto do secretariado? Não. Mas todos esses processos passam pela mesa da secretaria de uma empresa. Todos esses processos. Ok, minha gente? Sim ou não? Relacionamento com fornecedores, relacionamento com os credores, relacionamento com clientes, relacionamento interno entre os diversos departamentos da empresa. Tudo passa pela mesa da secretaria. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Muito bem, vamos lá. Domingos Mourão, estamos com problemas no IPTV, a tela sem imagem e sem som. Vamos ver, estamos sendo acompanhados nessa transmissão também, minha gente, pelo suporte técnico. Vamos ver como é que a gente consegue aqui nos bastidores estar encaminhando essas questões. Oi, Lia Raquel, tudo bem? A Lia está falando diretamente de Riacho Frio. Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Lia, é porque aqui pelo chat do IPTV eu não consigo ver o canal com o nome Riacho Frio, viu? Mas você está tratando com a gente aqui pelo chat do YouTube, tá bom? Bom dia, bom dia. Também com fornecedores. Ora, você já pensou? Vamos imaginar aqui numa cadeia de suprimentos, um fornecedor de combustível para uma transportadora. Só que eu tenho uma empresa, eu tenho uma rede de postos de combustível. Vamos imaginar que eu venha fornecer o abastecimento para uma frota de uma empresa transportadora. Detalhe, se essa transportadora estiver com grandes dificuldades financeiras, é interessante, Jackson, eu fornecer combustível para essa transportadora, sendo que ela está com grandes dificuldades financeiras, eu posso estar dando um tiro no pé. Como é que eu, enquanto fornecedor, me protejo de possíveis clientes muito ruins? Através da contabilidade desses clientes. Entendem? É meu direito ter acesso a essas informações para saber com quem é que eu estou negociando. Volta aqui para mim, Jackson. Deixa eu dar um exemplo muito objetivo disso. Vamos imaginar, eu tenho uma cadeia de postos de combustíveis
não é? E aí chega uma empresa de ônibus, né, de transporte rodoviário, ela chega querendo que eu forneça combustível para ela. Ou seja, todos os ônibus vão abastecer nos meus postos de combustíveis. Eles não vão necessariamente pagar ali a cada abastecimento, mas eles vão abastecendo. Eu gero uma nota, encaminho e eles vão lá e me fazem este pagamento. Beleza. Detalhe, eu não posso fazer esse negócio no escuro, porque esse negócio envolve muitos litros de combustível, centenas de litros de combustível, não é? Tem prazo, tem uma série de questões que entram aí nesse contrato. Aí, detalhe, é óbvio que eu preciso saber com quem que eu estou fazendo negócios. E uma dessas formas é através dos relatórios contábeis. Minha gente, tem empresa. Eu não vou dizer, não é nem não sei se no Piauí tem. Eu sei que num vizinho nosso tem empresa de transporte de pessoas que a empresa só funciona na base de liminares na justiça. Tipo, a empresa não pode rodar, ela não pode transportar pessoas, porque ela tem uma série de problemas na sua frota, é uma frota velha, vive quebrando, existem riscos de incêndio, não pode rodar, aí essa empresa entra na justiça, ganha uma liminar, né, ganham numa liminar o direito de funcionar. Aí ele roda na base da liminar. Aí essa empresa chega querendo que eu forneça combustível para elas. Eu posso até fornecer, mas percebam, esse é um tipo de parceiro que me expõe a um risco muito elevado. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Vai que essa empresa está rodando, aí de repente dá um problema no ônibus, o ônibus começa a pegar fogo, com a fé em Deus o povo desce, consegue se salvar, o ônibus queima. Aí essa empresa vai ser objeto de contestação jurídica, aí essa empresa, na justiça, essa empresa vai ter o seu alvará de funcionamento vai ser cancelado. Detalhe, eu já vendi aí alguns milhares de litros de combustível para essa empresa, Jackson. E agora? Como é que eu recebo? Entendem? Aí eu entro na justiça. Aí o congestionamento nos processos, aí a empresa vai recorrer. E aí são anos e anos eu no prego com grana para receber no caixa, não recebo porque eu forneci combustíveis para uma empresa extremamente frágil do ponto de vista jurídico e financeiro para funcionar. Vocês entendem isso? Olhem como essa coisa... E como é que a gente pode se blindar disso? O que pode nos ajudar a tomar a decisão de não fornecer combustível para esta empresa? A contabilidade. Ela pode nos ajudar com informações a não estreitar relacionamento com esse tipo de cliente. Faz sentido, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Então, é isso. Nesse aspecto, a contabilidade ela se apresenta como um grande pilar na veracidade da informação, consequentemente na credibilidade da empresa, da companhia, perante os seus investidores. Ok, minha gente? Tudo bem? Oi, o povo de Beneditinos, o prof. mediador é o José Antônio. Grande abraço, mestre. São agora 8 horas e 36 minutos nesta aula de Fundamentos da Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado. Os polos conectados conosco nesta manhã de terça-feira: Barreiras do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia Brasileira, Cocal de Telha, Coronel José Dias. Temos também de Seu Arco Verde, Fartura do Piauí, Lagoa do Barro. E vi aqui ali a Raquel, por exemplo, de Riacho Frio, que está conectada com a gente aqui. Bom dia, bom dia.
Vamos adiante, minha gente. Nos últimos anos, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, ele vem realizando várias pesquisas. A ideia é detectar o índice de mortalidade, ou seja, de fechamento, né, das empresas. De mortalidade, fechamento das empresas no primeiro ano de vida, né, pós a abertura. Minha gente, ó, qualquer empresa que queira abrir seus fluxos de negócios, que queira abrir formalmente, ela precisa de um contador. Somente através de um contador, uma empresa, ela faz a sua abertura no mercado. Porque tem vários trâmites contábeis que ela precisa dar conta. Ok? E vejam, na pesquisa mais recente feita pelo SEBRAE, essa pesquisa apontava que cerca de 48% dos negócios são fechados antes de completar 12 meses de funcionamento. O que é que essa pesquisa está dizendo? Que a cada 100 empresas, 48 fecham antes de completar um ano de funcionamento. O Brasil até tem um grande número de abertura de novas empresas. O problema é a consistência. Eu estou falando aqui de quase metade. Quase metade das empresas que abrem fecham em 12 meses. Ok? Então vejam como há muita questão de gestão nesse contexto. A principal causa de mortalidade dessas empresas, a principal causa, ela está na falta de planejamento e de controle dos negócios. Meus caros futuros técnicos em secretariado. Beleza? Vamos adiante. Quais são os usuários da contabilidade? Quem é que faz uso da contabilidade? Para quem ela tenha algum papel de importância? Estão, por exemplo, nos sócios, né? Nos sócios da empresa. Qual é o interesse de um sócio dentro da empresa? Participação nos lucros. A gente, inclusive, chama de dividendos, né? Esse é um interesse que um sócio tem dentro da empresa, né? Participação nos lucros. Ok? Participação nos lucros. Então, vejam, para que o sócio ele precisa saber o que é que ele tem de direitos a receber, já que ele tem parte na sociedade da empresa. A proporção de lucros que a empresa tem a distribuir para ele. Esses lucros são proporcionais às ações que ele tem nessa empresa, né? Seja de capital fechado ou capital aberto. Quando eu digo capital aberto, meus caros futuros técnicos em secretariado, eu estou falando de empresas que têm ações na bolsa. No Piauí, a gente não tem empresas com ações na bolsa, né? Ok. Então, é isso. Participação nos lucros. É através dos relatórios contábeis, por exemplo, e isso é largamente publicado, a gente vê que a Petrobras hoje é a empresa petrolífera no mundo que mais distribui dividendos, mais distribui lucros aos seus acionistas no mundo inteiro, né? Então, é a partir dessas informações aí, contábeis. Os sócios querem, elas têm interesses nessas informações. Beleza? Quais são as decisões tomadas e como é que elas influenciam nos negócios. Ok? Os administradores têm interesse nas informações contábeis, porque são elas que vão ser parte, né, dos orientadores para a tomada de decisão. A contabilidade, os dados, os relatórios contábeis funcionam como um tipo de bússola que apontam caminhos que possam ser seguidos pelos administradores das empresas nas suas tomadas de decisão, seja no marketing, seja no financeiro diretamente. Por exemplo, qual é a participação do marketing e da área comercial da empresa na entrada de grana em caixa? A grana que está entrando em caixa é mais pagamentos à vista ou é mais pagamentos a prazo?
Como é que funciona isso? Entende? Então, é a partir daí que dessas informações que os administradores podem estar bolando novas estratégias de negócios. Também os fornecedores. Os fornecedores têm todo o interesse em saberem qual é o grau de saúde financeira, né, de seus parceiros, até para saber se posicionar diante disso. Né? Volto a dizer, para mim, enquanto distribuidor de combustíveis, uma cadeia de postos de combustíveis, não interessa estar fazendo distribuição, fornecendo combustíveis para uma empresa de ônibus que tem uma operação pequena e que funciona à base de liminar da justiça. Entendem? Não faz sentido. Ela pode até me gerar uma entrada de caixa hoje, nesse mês, nos próximos 6 meses, mas a exposição ao risco também é muito elevada. Ok? Clientes, né? Clientes também podem ser usuários da contabilidade na medida em que eu posso estar entendendo qual é o grau de saúde financeira que a empresa da qual eu sou cliente do que ela pode me proporcionar, entendem? Ok, e aí isso pode me ajudar na tomada de decisão enquanto cliente. Continuo cliente desta empresa ou não? Vamos imaginar que a minha empresa, porque vejam, tem negócios que são empresas vendendo para empresas. Negócios assim, a gente chama de B2B. Isso aqui é no inglês, porque o B aqui significa negócios em inglês, é o business. Business to, né, o 2, que é o 2 em inglês, B2B, que é business. Opa, só um minuto. Deixa eu corrigir aqui. É o business to business. Ok? Empresas que vendem para empresas. Então a gente vai selecionar os nossos clientes. Ok? Um banco quando empresta para uma empresa é um negócio, business, é B2B. Né? É business para business, é negócios para negócios. Sacaram? Ok, por exemplo. Quando uma empresa, volto a dizer para vocês, aí essa relação fornecedores-clientes, fornecedores-credores, por exemplo. Então é interessante saber ou ter mínimas informações contábeis sobre os meus parceiros, os empregados, para saber, inclusive, qual é o interesse que os empregados, os funcionários têm no negócio. Se estão sendo, por exemplo, cumpridas todas as obrigações trabalhistas que a empresa tem para com seus colaboradores. Né? É interesse deles nesse sentido. Os bancos, né? Na medida em que os bancos eles vão estar empregados e os bancos vão estar canalizando grana, recursos financeiros, eu preciso fazer isso para empresas que tenham capacidade de honrar com esses contratos, com esses compromissos financeiros. Ok? Aqui são exemplos, tem mais usuários da contabilidade, os investidores que querem saber a saúde financeira dos negócios antes de investirem. Né? Isso é importante. Toda empresa que tem ações na bolsa, por exemplo, as empresas elas têm uma diretoria de RI. Diretoria de... O nome é esse, RI. Esse RI é relacionamento com investidores. Só um minuto. Relacionamento com investidores. Ok? Então é isso. Então percebam como faz todo sentido. Toda empresa precisa ter essa diretoria de RI.
Entendem por quê? Porque os investidores têm interesse nas informações de natureza contábeis. E as empresas precisam publicar isso no mercado, quem tem ação na bolsa. Concorrentes têm interesses competitivos, né? É óbvio que eles não vão ter acesso necessariamente às informações mais aprofundadas de contabilidade, mas concorrente pode ter interesse sim para saber qual é o grau de maturidade financeira, de viabilidade dos seus concorrentes. A comunidade ou a sociedade em si tem interesse, bem como o governo, né? Também porque o governo recolhe impostos, taxas e contribuições das empresas nesse sentido. Seguindo aqui, nós temos usuários internos dentro da empresa, né? São as pessoas internas, a entidade, é o gerente, o diretor, por exemplo. Os usuários internos eles vão usar a contabilidade para auxiliar no processo de tomada de decisões nas diferentes áreas, meus caros futuros técnicos em secretariado. Entre as diferentes situações em que é possível usar a contabilidade, a gente pode citar o administrador, que está estudando a viabilidade de abrir uma filial. Aqui é um objetivo bem específico, de uso do público interno, no caso do gestor, sobre o negócio. É viável abrir uma filial ou não? Né? Basta eu abrir um contato, um ponto de contato digital e fazer despachos logísticos, não é sem necessariamente abrir uma filial lá numa região mais distante, entendem? É por meio da mensuração dos resultados pela contabilidade que vai ser possível a gente, inclusive, determinar. De repente, seja uma filial que não está gerando resultado. Aí você fecha a filial ou não, ok? Aqui em Teresina, por exemplo, tem escritório de uma grande empresa, não vou dizer o nome dela, de fornecimento de aço, não é? Vergalhões, estruturas metálicas. E aí percebam, essa empresa ela tinha encomenda para vir para cá, porque tinha cliente esperando essa encomenda. Detalhe, surgiu uma demanda no Ceará, lá em Fortaleza. Então a encomenda que vinha para cá, primeiro foi para Fortaleza, depois, aí os clientes daqui ficaram esperando para depois vir uma nova encomenda para cá. Por que isso aconteceu? Certamente porque o mercado de Fortaleza ele tem um peso maior, sabe, Jackson? Desvia daqui, manda para ali, porque e isso tudo é decisão tomada com base em informações contábeis. É óbvio que para os clientes daqui é ruim. A empresa está pensando em garantir os seus mercados, quem sabe, mais rentáveis, né? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Não vou dizer o nome para não fazer o fuxico. Vamos adiante. Também tem um público externo, né? São as pessoas que usam essas informações contábeis para tomar decisões em relação ao negócio. Ao contrário dos internos, aqui o acesso às informações ele é obviamente mais limitado e possui uma menor possibilidade de obter informações realmente estratégicas sobre a entidade. Aí vem a história da análise interna, né? Ela é realizada dentro da empresa, dentro da entidade, pelos seus próprios empregados, funcionários, colaboradores, pelo controle interno, pela auditoria interna. A ideia visa informar aos administradores e gestores, auxiliando-os nas tomadas de decisões. Essa análise interna geralmente é feita tem uma função dentro das empresas que é o controller. É o controlador, a controladoria, a auditoria interna que vai avaliar os negócios e vai desenvolver relatórios que vão auxiliar os administradores e diretores na tomada de decisão. Minha gente, por pertencerem à própria entidade, que é o objeto de análise aí, os analistas do controle interno, eles não encontram
dificuldades para coletar os dados necessários. A ideia é essa, entendem? Pelo menos é essa. Não deveriam ter o controle interno dificuldade de acessarem as informações para produzirem os seus relatórios. Por isso, a análise interna ela é considerada mais completa. Ok? Mas também existe a análise externa, meus caros futuros técnicos em secretariado. Aí aqui exige muito da secretária, inclusive. A interna também, a externa de uma forma diferente. Ela é feita por uma entidade de fora. Né? Ok. E o seu objetivo é informar os interessados acerca da situação econômica ou a estabilidade da entidade para, de repente, concretizar um negócio, concessões de crédito, financiamento. Vocês querem ver um exemplo disso aqui que aconteceu recente? Saiu muito nas redes sociais. O cara lá da Tesla, né? Opa, passando aqui, passei sem querer aqui. O cara da Tesla, o Elon Musk e o Twitter. Né? Inclusive o negócio não foi feito, né? Acho que são 2 T's aqui. E o Twitter, o Elon Musk e o Twitter. Ainda hoje está embaraçado esse negócio. Ok? A análise externa é feita por um profissional externo, normalmente pertencente à entidade interessada na análise. É o auditor externo que vai lá avaliar internamente a empresa e os seus procedimentos. Geralmente é um momento muito estressante. Sacam? Muito estressante para a empresa, para o público interno, que é alguém de fora que vem avaliar. Sempre tem que se mostrar uma experiência mais estressante. Ok? Neste caso, o analista tem em mão somente as demonstrações financeiras publicadas pela entidade, além de alguns esclarecimentos adicionais. Deixa eu botar aqui marca texto, verdinho. Além de alguns esclarecimentos adicionais, constantes nos relatórios e nas notas explicativas. Tem um risco de auditoria aí. Se o diretor não tiver completamente noção, não tiver todas as informações necessárias, a sua avaliação externa estará comprometida. Ok? Pode-se dizer que no campo da aplicação da contabilidade, ela abrange as pessoas físicas, jurídicas, órgãos públicos e até empresas sem fins lucrativos. ONGs, fundações, cooperativas e por aí vai. Minha gente, todos os responsáveis na gestão do patrimônio são potenciais interessados, né, no aprendizado de técnicas contábeis, registro, gestão, controle, patrimônio, e tudo isso está debaixo da legislação. Tem uma lei que disciplina tudo isso. Então, minha gente, a contabilidade ela é de interesse de pessoas físicas e jurídicas, independente da sua forma jurídica de constituição. Independente de composição societária, do porte, se é micro, pequena, média ou grande, do ramo de atividade, todas precisam usar a contabilidade. Por isso ela se constitui num corpo de conhecimentos e eles são antigos, viu? Falando aqui de evolução da contabilidade, ela surge aí, é uma necessidade muito antiga do ser humano de controlar suas posses e riquezas, ou seja, o seu patrimônio. Aí destaca em amarelo a citação desse autor, né, do Ávila. A contabilidade é tão antiga quanto a própria humanidade. Há inclusive hipóteses de que a contabilidade tenha surgido antes da escrita e até mesmo do surgimento, né, dessa escrita. Quer ver um exemplo? Nós temos no Piauí várias pinturas rupestres feitas na pedra na era primitiva, são exemplos de tentativas de controle, né, do que se tinha. São contagens, são registros e já considerados contábeis. É muito interessante esse negócio. Em termos históricos, minha gente, os registros indicam que a ciência contábil ela praticamente surgiu com o advento da civilização,
quando as populações primitivas elas vão se fixar em determinadas regiões, né? E para isso elas precisavam, né, descobrir a capacidade de armazenar bens. Aí nasce a necessidade de controlar esses bens. Você tinha pastores que domesticavam os animais. Você tinha que contar quantos animais tinham, se ampliou o rebanho, se caiu, se reduziu. O volume de animais caçados é maior ou é menor, pescado é maior ou menor. Tudo isso precisava de controles contábeis. Há evidências históricas, minha gente, desses registros nas civilizações, dos sumérios, babilônios, assírios, egípcios, hebreus e gregos, de acordo com Padovese, que é esse contador e historiador, no caso. É massa. Nos primeiros registros da escrita, são 3.000 anos antes de Cristo, minha gente. Já se percebe a existência de um primitivo controle de riquezas e de posses, né, na era primitiva. Na civilização suméria, né, já existem calendários produzidos a partir daí, sendo, minha gente, a escrita uma sucessão de símbolos e significados. A probabilidade de registro de bens ser anterior ao surgimento da escrita é muito grande, tá bom? Há quem defenda que os mais antigos registros contábeis tenham até 6.000 anos atrás. Esse autor, Antônio Lopes de Sá, é um dos grandes clássicos da contabilidade. Ele escreveu um livro, A História Geral das Doutrinas da Contabilidade. Ele vai comentar, né, que tem registros contábeis feitos em tábuas de argila. Admite-se até que os sumérios e babilônios, né, que são autores aí de débito e crédito, né, baseados na identificação do que é meu e do que é seu. Olha só, nós vamos falar mais adiante de débito e crédito, e isso é do tempo dos babilônios. As contas como instrumentos de registros já tinham nascido aqui nesse período. Isso tudo é prova que mostra que a contabilidade ela é muito antiga. Minha gente, tem algumas questões complementares no material para que vocês respondam e a gente na próxima aula volta comentando essas questões, tá bom? Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.